Fala tricolor de todo o Brasil, seja bem-vindo ao canal O Flu Me Domina. Nesse vídeo eu vou falar sobre escalação, vou falar sobre retrospecto recente, vamos falar sobre os lesionados. Então vamos lá, começando pelo retrospecto entre Fluminense e Fortaleza. Dos últimos 10 jogos o Fluminense ganhou 4, o Fluminense perdeu 4, empatou 2, ou seja, basicamente está 50 para cada lado. Só que se a gente for comparar um pouco menos, o Fluminense perdeu de 2-0 no último jogo, lá no Ceará. O Fluminense, ano passado, empatou de 2-2 contra o Fortaleza, jogando no Maracanã. O Fluminense perdeu para o Fortaleza por 1-0, jogando lá no Ceará. E aí, Fluminense, já em 2023, ganhou de 1-0 jogando aqui, ou seja, a última vitória do Fluminense contra o Fortaleza foi em 2023, ou seja, fazem 4 jogos que o Fluminense não sabe o que é vencer dele. E aí a gente tem uma derrota contra o Fortaleza lá no início do ano por 4-2, terceira ou quarta rodada daquele campeonato brasileiro. O Fluminense foi com um time mega desfalcado. E aí o Fluminense em 2022 ganhou de 2-1 aqui com gols de Cano. Pela Copa do Brasil, por exemplo, em 2022, o Fluminense ganhou lá e empatou aqui de 2-2. Ganhou lá de 1-0 e empatou em casa 2-2. Aí o Fluminense, nesse mesmo ano, 2022, perdeu para o Fortaleza jogando em casa, 2-0, e ganhou de 1-0 lá. Ou seja, acabou invertendo esse caso. Mento. Ganhou do Fortaleza em 2022 por 1-0, e aí em 2021 o Fluminense empatou lá e perdeu aqui. E ganhou lá também em 2021. Foram 3 jogos contra o Fortaleza nesse ano de 2021. Ganhou aqui de 2-0, empatou lá em 1-1 e perdeu aqui por 2-0. Ou seja, foram placares assim sempre muito curtos, né? A exceção de um 4-2, né, jogando lá. Ou seja, o Fluminense aí, nesses últimos jogos, o Fluminense fez no máximo 2 gols. E aí, 2-2, 2-1, 1-0, 1-1. O Fluminense não fez mais do que 2 gols contra o Fortaleza, jogando tanto em casa, jogando quanto fora. E aí o Fortaleza, lá em 2023, fez um 4-2 e lá esse ano ganhou de 2-0. Atualmente, o Fluminense conta com alguns jogadores lesionados. Quais são esses jogadores lesionados? No último jogo, o Fortaleza teve o Gustavo Mancha suspenso pelo cartão vermelho e o Juan Freitas também por um cartão vermelho. O Fluminense ainda possui 5 jogadores no departamento médico, assim como o Fortaleza também possui 5 jogadores também no departamento médico. Apesar do Cartola estar dizendo que o Emanuel Brites é como provável jogador, né, a jogar, no SofaScore está colocando que ele está fora por lesão. No Fluminense são Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes, Soteldo e Otávio. O Otávio parece que já foi liberado para treinar para jogar, e eu peço muito que ele volte a jogar o quanto antes, para ele ser ali aquele cara de frente da zaga, que fica de fato na frente da zaga ali, tem um passe bom, fica conseguindo ali mais centralizado, mais para a esquerda, mais para a direita, mas que evolua pouco, para dar liberdade para Hércules, para dar liberdade para Bernal, assim como para Martinelli. E assim como o Ganso, caso o Ganso venha jogar num possível 4-3-3 ou num 4-4-2. Dando essa liberdade para esses jogadores irem para frente e não ter que desguardar ali a linha defensiva. Então ele vai estar ali e, estando ali, vai impedir que tal jogador Lima entre em campo. A formação do SofaScore está dando que o Fluminense vai jogar com Martinelli, Hércules e Lima, Serna, Everaldo e Canóbio. Já no Cartola está colocando, por exemplo, que o Cano vai jogar no lugar do Everaldo e que o Ganso vai jogar no lugar do Lima. Tá curioso isso. Mas eu queria saber de você. Quem você acha que deveria entrar para esse jogo de hoje? O Fluminense tem uma certa vantagem na Sul-Americana. É claro que a Sul-Americana é prioridade, já que é muito mais... Se a gente for pensar em quantidade de jogos, está mais próximo da gente ganhar a Sul-Americana do que o Campeonato Brasileiro. Perfeitamente. Se a gente for pensar em dificuldade para ganhar um e ganhar outro, é muito mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Sul-Americana. Mas também a gente não pode perder um jogo em casa, né? A gente está com 24 pontos, o Fortaleza tem 15 pontos, o Fluminense está em 9º. Antes do Mundial de Clubes, o Fluminense estava no G5 ou G6.
e o Fortaleza ali já estava perigando na zona de rebaixamento e nesse momento o Fortaleza tem 18º. Então isso me preocupa muito porque o Fortaleza ele está caindo em queda livre praticamente. E ele só não vai ficar na última posição porque quem está na última posição é o Sport. Uma curiosidade, vamos pesquisar comigo como é que está a pontuação do Sport, porque o Fortaleza nesse ponto tem 15 pontos. Vamos lá, classificação. Fortaleza está com 15, o Juventude está com 14, ou seja, se o Juventude ganhar e o Fortaleza perder, o Juventude ocupa o lugar que agora é do Fortaleza, e se o Sport ganhar, vai jogar em casa contra o São Paulo, dificilmente vai ganhar, né? Já conseguiu ganhar fora de casa o Grêmio, né? Mas é aquilo, tem time que joga o primeiro turno muito mal e o segundo turno joga muito bem. Pode ser que aconteça com Fortaleza. Deus, né? Não vou nem dizer Deus queira que não, porque é a vontade dele. Se for da vontade dele tirar Fortaleza de lá, a gente tem que aceitar. Mas se a gente for observar, Fortaleza ele ganhou um único jogo dos últimos 5. Se a gente for considerar também a Libertadores, empatou recentemente, ou seja, dos últimos 6 jogos só uma vitória, e o Fluminense nos últimos 5 jogos uma única vitória pelo Brasileirão, que foi contra o Grêmio. E aí se a gente for expandir para a Copa do Brasil e também for expandir para a Sul-Americana, a gente tem mais 2 vitórias e um empate. Ou seja, tirando o Brasileirão ali, essas 4 primeiras rodadas do Brasileirão, a gente está relativamente bem, mas o problema é que a gente acumulou muito resultado negativo na volta do Mundial. A gente poderia estar muito melhor, a gente ainda está com saldo de -2, e é isso, tricolor. Vamos então rumo a mais uma vitória. Adoraria estar no jogo hoje, minha filha está com problemas, né? Ela tomou vacina e por conta disso está com, né, bateu 39 graus de febre e é isso. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.